Olá, tudo bem? Sou a professora Nara, leciono língua portuguesa no CPI Presidente Castelo Branco para a primeira série. Nesta aula, nós revisaremos sobre barroco, poemas, poesias e canções. Vamos lá? O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pela riqueza da colonização. Por isso que quando em sala de aula e com vocês aqui também falo que a literatura, a história e a arte andam juntas, porque é um processo de interdisciplinaridade, porque falamos sobre essas coisas, né? Sobre tudo isso que a gente está expondo aqui. Aí tem vezes que até, às vezes, alguns alunos me surpreendem. Uai, Nara, a professora de história está falando sobre esse determinado assunto. A professora de arte também. Eu falo, gente, é interdisciplinaridade, porque é o mesmo contexto, só que em disciplinas diferentes, ok? As principais características, se vocês observarem, do barroco são aquela arte rebuscada, exagerada, a valorização de cada detalhe, na minuciosidade, igual quando nós trabalhamos em língua portuguesa, aquela descrição detalhada, né, de roupas, de ambiente, até mesmo de características que nós, no nosso imaginário, possa ter sobre ações psicológicas, né, do nosso artista ali, né, de cada interpretação na obra dele, a obscuridade, complexidade, o sensualismo que é muito presente, contradições, dualismo, o barroco literário, onde entra, como já falamos, sobre cultismo e conceptismo. Temos também principais autores e as principais obras no Brasil. Quem será que foram os principais autores do barroco no Brasil? Nós já vimos, já falamos sobre isso, né? Inclusive lá atrás, quando tratamos de algumas cartas, né? Quando tudo começou, aí aqui, mas assim, aí agora a gente vai só detalhar quem são os principais autores dessa obra no Brasil. Bento Teixeira, que viveu de 1561 até 1618. Gregório de Matos, que nasceu em 1633, faleceu em 1696. Manuel Botelho de Oliveira, que nasceu em 1636 e faleceu em 1711. Frei Vicente de Salvador, 1564, né, nasceu e faleceu em 1636. Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, né, que nasceu em 1704 e faleceu em 1768. Esses foram os principais aqui no Brasil, só que não podemos esquecer e valorizar, porque foi o que originaram, né, também lá os autores portugueses. Inclusive foi que assim teve todo o legado, ok? As principais obras literárias desse estilo no Brasil são a Prosopopeia, de Bento Teixeira, os Sermões, de Padre Antônio Vieira, além da poesia de Gregório de Matos. E os principais temas trabalhados pela escola literária barroca foram fugacidade da vida, ilusão, instabilidade das coisas, morte, castigo, o sobrenatural, apelo à religião, o heroísmo, o erotismo, o arrependimento, a narração de cenas trágicas, né? E também o misticismo. Então, cabe a
vocês aqui, quando for analisar poemas, algumas obras, ter uma sensibilidade maior para que tudo isso não fuja, né, a nossa perspicácia, ok? E dentro do barroco, nós temos as nossas figuras de linguagem. Quais figuras de linguagem se destacam? Nós percebemos claramente em todas as obras que destacam-se metáfora, que é uma comparação implícita. O que é implícito? O que não está, às vezes, muito claro, que está meio escondido, né? E também antítese, que reflete a contradição do homem barroco, no seu dualismo, né? Aquela coisa de, do oposto, ao contrário, né? Que está sempre ali se opondo às ideias. E o paradoxo, que corresponde à união dessas duas ideias contrárias, mas no mesmo pensamento. A hipérbole, aquela coisa exagerada, de grandiosidade, de pompa, né? E temos a seguir algumas atividades referentes à temática que acabamos de rever. Quais são essas questões? Temos aqui, olha, na primeira questão, estão sendo colocada para vocês um verso citado de Gregório de Matos, que aí você vai colocar qual alternativa que você acha que corresponde à figura de linguagem nessa frase. Em tristes sombras, morre a formosura, em contínua tristeza, a alegria. Então, você já sabe quais são as figuras em destaque dentro do nosso barroco. Qual aqui se refere a essa questão? Você é capaz, acredito em você. Nestes versos, vossa goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime com toda a flor sua pisada. Oh, não guarde que machuca a idade. Te converta essa flor em beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Também de Gregório, né, de Matos, esses tercetos aqui, o que eles estão ilustrando? Aí dentro dessas alternativas, você vai escolher a que melhor se relaciona com essa questão. Na questão 3, que nós temos 5 alternativas para escolher, nós temos aqui, olha só, como bom barroco e oportunista que era, este poeta de um lado lisonjeia a vaidade dos fidalgos e poderosos, de outro investe contra os governadores os falsos fidalgos. O fato é que seus poemas sátiros constituem um vasto painel e também que compôs com rancor e engenho, ainda hoje admirados pela expressividade. Qual alternativas entre essas 5 que você acha que compõem essa questão 3? Acredito em você. Bora lá? Nessa questão 4, como vimos anteriormente, foi explicitado para vocês quais eram as figuras mais usadas dentro do barroco. Então, essa questão aqui está muito fácil. Olha só, o uso de figuras linguagem no movimento barroco é algo marcante, sendo que as principais são, quais são elas? Hein? 5. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser flor. Anjo juntamente, ser angélica, flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Na estrofe acima, o jogo de palavras. O que acontece em relação a esse jogo de palavras? Qual alternativa que você acha que é mais condizente com tudo o que nós vimos aqui trabalhando essa temática de hoje? Queria falar para vocês que temos essa frase, olha só, persistência apesar do medo. A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. Então, meus amores, não desistam. Quando eu falo para vocês, não desistam, persistam, lute, avance sempre. Todo dia nós somos capazes de recomeçar e recomeçar bem. Por quê?
Ontem já foi, já acabou, ok? Então, nós temos essa capacidade de fazer melhor hoje do que fizemos ontem. Amanhã é um outro dia, tá bom? Conto com vocês. Nos veremos na próxima aula. Não esqueçam de enviar as atividades para o seu tutor. Cuidem-se, protejam-se, usem máscara, respeitem os protocolos de biossegurança, né, e também o distanciamento social. Tudo isso vai passar e logo, logo vocês vão ver. Vai ser igual? Não, vai ser diferente, mas vamos poder estar juntos de uma forma mais, como que eu vou falar para vocês? De uma forma mais coletiva, tá? É o que eu desejo do fundo do meu coração. Qualquer coisa, estou aqui, pode me procurar quando vocês quiserem, tá bom? Um beijo grande nesse coração de vocês. Espero que cuidem de seus familiares, cuidem de todos e cuidem principalmente de vocês, tá bom? Um beijo grande. Tchau.